É um erro achar que o direito penal deva ter esse papel de fazer processo durar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não é em nenhum lugar do mundo é assim. E não deveria ser o papel da advocacia. O segundo impacto extremamente negativo foi sobre a seletividade do sistema punitivo brasileiro, do sistema penal brasileiro, que tornou muitíssimo mais fácil prender um menino com 100 gramas de maconha do que prender um agente público ou um agente privado que desviou 10, 20, 50 milhões. Esta é a realidade do sistema penal brasileiro. Ele é feito para prender menino pobre e não consegue prender essas pessoas que desviam por corrupção e outros delitos milhões de dinheiros. O desvio mata as pessoas, gente que morre na fila da saúde, gente que não recebe educação, gente que morre na estrada que não sofreu a reforma, gente que anda enlatada em transportes públicos de má qualidade, tudo dinheiro desviado pela corrupção e não se consegue pegar essas pessoas e não vai se conseguir se nós mudarmos isso hoje. 30% da população carcerária são presos não violentos por delitos associados a drogas, outros tantos presos por furto. Mais de 50% da população carcerária não está presa pelos dois crimes que afligem a sociedade brasileira, pelas duas mazelas que afligem a sociedade brasileira: violência por corrupção. Portanto, nós não prendemos os verdadeiros bandidos no Brasil. Sob este novo regime que nós implantamos em 2016, só na Operação Lava Jato, foram 77 decisões já confirmadas em segundo grau, ou confirmadas ou revistas sem absolvição, porque muitas vezes elevam as penas. 77 condenações por corrupção e por lavagem em uma única vara, onde as coisas andam. Portanto, presidente, se nós voltarmos atrás, essas transformações que nós finalmente estamos conseguindo no Brasil, com atraso, mas não tarde demais, elas vão regredir. E o crime vai voltar a compensar, porque sem o risco da prisão em segundo grau, acabaram-se os incentivos para a colaboração premiada, que foi decisiva para o desbaratamento desta corrupção sistêmica que existe no Brasil. Nós criamos um país de ricos delinquentes pela incapacidade do direito penal de acolher qualquer pessoa que ganhe mais do que 5 salários mínimos. E este quadro só começou a se alterar pela mudança de atitude na sociedade, na imprensa, nas redes sociais, nas instituições e na própria jurisprudência do Supremo, com esta mudança que nós fizemos em 2016. Então, esses crimes são considerados não violentos que não justificam a prisão preventiva. E aí, o sujeito que roubou 100 milhões frequenta os mesmos restaurantes de gente que passou o dia trabalhando. Se alguém acha que não viola um sentimento mínimo de justiça, uma situação como essa, as pessoas podem ter, evidentemente, noções diferentes do que seja justiça. A demora na aplicação indefinida de sanções proporcionais abala o sentimento de justiça da sociedade e compromete a respeitabilidade das instituições judiciais. Punir alguém 5, 10, 15, 20 anos depois do fato, talvez seja até injusto. 20 anos depois a pessoa já é outra. Este papel o direito penal não desempenha no Brasil. Essas pessoas não têm medo de nada. Tanto que 3 anos depois da Operação Lava Jato, continuam atuando da mesma forma. Da mesma forma. Nesta reação imensa, nessa operação abafa que existe no Brasil, em que há 2 lotes, os que não querem ser punidos, mas há um lote pior, dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. Uma interpretação que produz consequências absurdas e frustra os sentimentos
mínimos de justiça da sociedade, não pode ser a interpretação adequada do texto constitucional. Esse não é o país que eu gostaria de deixar para os meus filhos. Um paraíso de homicidas, estupradores e corruptos. Eu me recuso a participar, sem reagir, de um sistema de justiça que não funciona. E quando funciona, é para prender menino pobre, geralmente primário e de bons antecedentes.